Olá pessoal, tudo ótimo com vocês? Eu sou a Zenate, esse é o canal Vasos dos Sonhos. Hoje, gente, eu vou pintar os vasinhos que eu fiz para plantar as minhas leguminosas. Eu usei o copinho de papel, né? Papel descartável. E eu fiz esses vasinhos aqui como experiência, para ver como que o cimento e a areia qual é o efeito que dá, né? O cimento e a areia para usar no copinho de papel. E fica ótimo, viu, gente? Não joga os seus copinhos fora. Usa para você fazer os vasinhos, que são super fáceis de fazer. E hoje eu vou pintar também essa peça aqui, que aqui foi um potinho de plástico que eu coloquei aqui. Aqui é uma garrafa PET que tem dentro desse tronco. E aqui é o pavãozinho que eu modelei com cimento. Então hoje eu vou pintar essas peças. Primeira coisa que eu vou fazer é dar uma mão de tinta branca. É a tinta látex, tá, gente? Aí você pode dar uma mão de tinta látex e esperar secar. Ela seca rapidinho, né? Aí a outra demão a gente já vem com a tinta misturada, que para fazer os efeitos da pintura do vaso do jeito que ele vai ficar. Não precisa dar duas demãos de tinta, tá, gente? Uma demão só já cobre todinho, tá vendo? Ó? Já cobre todinho o cimento do vaso. E essa tinta branca aqui, látex, que eu tô passando, vai servir de base para outra tinta que eu vou passar colorida, né? Poder pintar direitinho sem ficar nenhum lugarzinho assim faltando a tinta. Então essa tinta aqui já é a base para poder fazer uma pintura correta, né? No vasinho. O fundo já é branco mesmo, já ficou branquinho já. Igual é o copinho, é o fundo do copinho. Segundo vasinho. Só uma demão de tinta. Já é o suficiente, né? Pra gente criar uma casquinha assim no vaso. Pouquinha coisa, né? Não precisa diluir muito a tinta. Na verdade, eu nem diluí essa tinta. Eu tô passando ela conforme ela é mesmo. Pra poder ela secar mais rápido. E além disso, criar uma casquinha para poder a outra tinta pegar bem na peça. Coisa simples, ó. Você não precisa ter um lado certo para passar o pincel. Você pode passar de qualquer jeito, assim, ó. Pra lá, pra cá. Que vai... O importante é essa casquinha que vai criar em cima da sua peça. Vamos pintar por dentro também, porque fica mais bonitinho, né? Quando a gente pinta por dentro, dá mais valor na peça. Apesar que vai colocar a terra, né? Vai colocar a plantinha. Mas fica mais legal assim. Mais apresentável a pecinha. Gente do céu, aqui tá um calor. E ainda colocaram o fogo ali no mato. Eu moro num bairro assim que tem bastante mato, né? Bastante terreno que era para ser vendido como sítio. Então, tá lá, assim, tá demarcado assim os pedaços, mas os que as pessoas não compraram estão cheios de mato, né? Então a gente anda e vira, tá limpando. Aí agora alguém colocou fogo lá no mato. Aí tá um cheiro de fumaça, não me dou muito bem com esse cheiro de fumaça.
Apesar do calor que tá, ainda tem que aguentar o cheiro de fumaça. Mas nada que impeça a gente de trabalhar, fazer as coisinhas da gente. Faz bastante dia que não chove. Como o mato tá um pouquinho seco, né? Aí o fogo se alastra e fica essa fumaceira. E o vento tá a favor, né? Tá trazendo tudo pra cá o cheiro. Cheiro, fumaça. Mas é a vida. Olha, gente. Primeira demão, ó. Uma demão só já cobre inteirinho, ó, o vasinho. Não precisa caprichar muito, porque a outra tinta vai por cima. O importante é cobrir a peça com essa tinta branca. O vasinho de cimento, tanto ele pode ser assim, ó, com efeitos assim, né, que a gente faz na massa, para poder criar um efeito assim que fosse um tronquinho, né, como se fosse um tronco, um pedacinho de tronco. Ou também ele pode ser assim, de outro modelo, pode ser liso também, ó. Eu fiz esse daqui, ele é bem rústico. Eu passei uma nata de cimento por cima dele. Mesmo assim, ele ficou bem rústico, porque foi a minha intenção deixar ele assim. E pode ser assim, modelos diferentes, né? Esse daqui eu fiz com uma tigelinha. É aqueles ali com um copinho de papel, né? Descartável. E a gente pode fazer com os potinhos de margarina também. Eu tenho alguns vídeos aí que mostram como você usar o copinho de margarina como forma, né? Dá certinho, gente. Fica uns vasos muito bonitinhos. Aí você pode fazer tanto com cimento como com gesso. Acompanhe aí os meus vídeos, dá uma olhadinha aí no canal, que você vai achar, você vai encontrar o passo a passo de como fazer esses outros vasinhos usando os potinhos de manteiga. E tenho também o vídeo ensinando como foi que eu fiz esses vasinhos aqui usando os copinhos de papel, né? Tem vários vasinhos aí, assim, pra você poder fazer também os seus, né? Porque é legal a gente fazer. Não precisa estar tão, assim, tão de primeiro mundo, aquele vaso, não. É pra você mesmo. Você vai praticando, a hora que você vê que tá bem legal, aí você pode fazer pra vender. Pra presentear as pessoas, pra vender mesmo. Eu faço uns pra vender. Esses aqui eu fiz pra mim mesmo. Porque eu tenho bastante plantinha aí, né? Precisando de vasinho novo. Então eu mesma fiz os meus vasinhos. Mas eu também faço pra vender. E ganha bastante dinheiro, porque você não precisa vender tão caro, né? Se você colocar uma mudinha de planta nele, uma leguminosazinha, nossa, você já pega um dinheirinho bom. Você pode vender aí para uns... Não vou falar o preço, porque varia, né, de lugar para lugar. Mas eu ganho meus trocadinhos aí. Coloco a planta, quando a planta tá bem bonitinha, aí eu passo para ele, eu planto em outra coisa, né, no copinho. Quando tá bem bonitinha, aí eu passo pros vasinhos e já vendo para minhas amigas, minhas vizinhas, meus colegas. E elas vão comprando. Todo lugar que eu vou ter um vasinho meu lá. Pronto, olha. É só dar a primeira mão, ele é bem rústico. Tá vendo? Todo empelotadinho. Mas foi a minha intenção mesmo deixar ele assim. Ou se você quiser fazer bem lisinho também dá.
Chegou a vez de pintar agora o pavãozinho, né? O vasinho do pavão. Só uma demão de tinta. Depois vamos colorir o pavão com as cores mais ou menos como são as cores verdadeiras dele, né? Só com a primeira mão da tinta branca já ficou bonito, né, gente? Agora vamos fazer os detalhes, né? Vou esperar esse daqui secar um pouquinho. Já começar a fazer os detalhes nos outros que eu passei a tinta branca primeiro. Depois eu volto aqui fazendo os detalhes desse pavão. Vamos ver como é que vai ficar essa maravilha. Para pintar esse vasinho aqui, eu misturei a amarela com essa aqui, que é um vermelho bem escuro, e com a tinta branca. Aí formou esse laranja aqui, ó, bem misturadinho mesmo, ó. Então é assim que eu gosto de pintar as peças, porque eu vou economizando a tinta, né? Eu vou misturando, formando as cores e vou pintando o vasinho. Primeira mão de tinta foi branca, né? Látex pura, branca. E agora a segunda mão, a gente já vem com a tinta misturada, que é essa tinta da Acrylex, né? Não, tinta acrílica da Corfix. Mistura com a látex e conforme as cores que você ir misturando, você vai obtendo a cor que você deseja. Eu consegui um laranja, bem clarinho, né? Mas foi essa a intenção mesmo. Olha como fica lindo, gente.
Para esse aqui eu já misturei o verde. Esse verde aqui, ó, bem escuro. Com a látex branca, né? Aí já deu esse verdinho aqui bem clarinho, ó. E fica muito bom as peças pintadas clarinho, eu acho legal. Se bem que às vezes eu pinto umas peças bem escuras também. Acho que depende muito do dia que a gente tá. Eu gosto de misturar bem as cores. Ainda vai sair uns pouquinhos assim de manchadinho de amarelo, porque eu não lavo o pincel. Pra passar de um vaso para outro, para misturar a tinta, eu não lavo o pincel, tá, gente? Eu só dou uma limpadinha nele e deixo um pouquinho, não um excesso, né? Um pouquinho só da tinta que foi usada, para poder dar um contraste bem levinho na próxima tinta que eu vou fazer. Tipo aqui, ó. Tá vendo? Que tem um contraste, uma pouquinha coisinha de amarelo. Aí já vai formando uma cor diferente com o vasinho, ó. Dá uma sujadinha do amarelo. E já tira, tá vendo? Ele vai ficando umas manchinhas. Pouquinha coisa, mas já vai dando um outro efeito. Não fica aquele vaso lisão, assim, da mesma cor. Para esse vaso aqui, eu misturei o verde, amarelo e branco. Aí deu essa cor aqui de abacate, bem clarinho, ó. Parece batida de abacate, ó. Fica bonitinho também, ó. Para finalizar a pintura dele, eu pego o verde, ó, põe só por cima. Aquele efeitozinho que ele tem para ser um tronco, né? Então eu passo só por cima. Aí ele fica um tronco bem moderninho aqui. Tá vendo? Ficou muito bonito. Olha só. E vai sujando de levinho. De forma que o meio dos vãos fica o amarelo, né? O abacate. E por cima aqui fica o escuro, mais escurinho. Bem misturadinho, olha só. Olha o resultado. Lindo, né, gente? Olha só. Pronto. Passa um pouquinho aqui na boca dele também. Só pra dar uma diferençazinha. E pronto, tá pintado o meu vasinho. Para esse aqui, eu misturei o verde, o branco e o amarelo. Aí deu uma corzinha assim, um verde abacate, né? Mais escurinho do que o outro. Eu coloquei mais verde do que amarelo, tá, gente? E a tinta branca sempre você tem que pôr mais. Porque é ela que vai ser a base da pintura, é a branca. E as outras duas que a gente coloca é só pra servir de pigmento para tinta branca. Então não tem quantidade assim que você, para mim falar para você colocar, né? Então você vai colocando, se você for fazer esse tipo de pintura, aí a cor vai surgindo conforme você vai misturando a tinta. Porque talvez se eu faço essa pintura aqui nesse vaso, talvez se eu for querer fazer um outro com a mesma tonalidade, eu não vou conseguir misturar. Porque não é por, assim, uma medida de tal tinta, outra medida de tal, não. Eu vou colocando a olho e vou misturando. A hora que eu vejo que tá o tom que eu quero, aí eu uso.
Então quer dizer que não tem como falar separadinho quanto a quantidade de cada tinta. Aí vai do gosto da pessoa que tá pintando, né? Olha, mas ficou bonitinho também, ó. Um verde diferente do verde do outro. O outro ficou um verde mais amarelado. E esse aqui ficou um verde mais clarinho. Não tão escuro igual do vidro, né? Mas também não é um verde muito amarelado. É bem... É um verdezinho assim. Um tom pastel, né? Muito legal. Agora por cima, passa um marrom, também misturado com branco, com a mão bem de levinho, para não tampar tudo o vaso. Ele vai ficar chapiscadinho de marrom. Olha, tem que ser bem de levinho mesmo, para não tingir todo o espaço que tá verde. Vou mais pra lá. Olha, gente. Tá vendo como que já fica legal, ó? Pronto, é só uma camadinha mesmo. Bem fininha. A minha mão é um pouco pesada, às vezes não sai o que eu quero, mas é isso, gente, olha. Quanto mais você vai passando, mais ele vai ficando clarinho, tá vendo? Porque vai misturando com a outra cor. Aí, ó, onde fica escuro, você passa de novo o pincel, que ele vai clareando, ó. E vai ficando só por cima, ó. Só uma sombrinha marrom mesmo. É uma sombra marrom. Lá vem eu com a sombrinha de novo. Olha. Aí aqui passa aqui embaixo e deixa esse pedacinho aqui mais pouquinha coisa. Pronto. Certo? Também tem um pedacinho. E é isso. Agora chegou a vez de pintar o vasinho do pavão. Tenho certeza que você tá curioso para ver como é que eu vou pintar esse pavão. Então, para começar ele, eu vou começar pelo vasinho. Eu já escolhi aqui a cor verde, o branco e o marrom. Aí deu essa cor aqui de café com leite, assim, ó. Tá vendo? Aí a gente vai pintar o vaso com café com leite. Como eu falei quando eu fiz esse vasinho aqui. Ele não é lisinho, mas também não é cascorento, igual aqui onde é a madeira. Ele ficou com apenas umas leves nervuras, assim, o efeito do cimento que eu passei por cima, né, gente? E fui alisando com o pincel. É uma nata de cimento. Então, ele deu esse efeito aqui no vasinho, ó. Pouquinha coisa, ó. Ele não é lisinho, mas também não é assim todo cascorento. Então, eu vou pintar esse vaso aqui dessa cor. E depois eu já volto já preparando a cor para pintar o restante do tronco. Para pintar o tronco, eu coloquei o verde, um pouquinho de amarelo, o branco, né? E o marrom. Aí ficou um marrom café, assim. Para não ficar muito escuro. E depois também tem mais coisas para pintar aqui, né? Ele não vai ficar só marronzão, assim. Então, o fundo dele vai ser esse marrom aqui, café, cor de café. E depois vamos misturando as cores e fazendo o outro resultado dele. Veja como ficou escuro, gente. Só que assim, a hora que ele for secando, ele já vai clareando. Olha aqui, ó, começou a secar,
já vai ficar um marrom mais clarinho, né? Então, agora eu vou pintar os cogumelos, que é um aqui, outro aqui. E depois a gente vai misturar a tinta para pintar o pavão. Para os cogumelos, eu misturei o vermelho com o branco. Tá, gente? Porque se você pintar só com essa cor, só com essa tinta assim, ó, ela não vai ficar legal, tá? Então, você tem que misturar ela com o branco. Mesmo que depois que ela seque, ela fique, volte a cor normal. Mas é a latex que dá o suporte para essa cor de tinta. Porque essa tinta aqui não foi feita para pintar cimento, gesso, essas coisas. Ela é tinta de tela, para pintar tela. Então, eu uso ela, mas misturada com a latex, para poder surtir o efeito desejado, né? Senão não dá certo, não. Então, eu misturei ela com a vermelha com a latex branca. Ela fica aqui um cor-de-rosa. Só que quando ela secar, aí ela vai voltar a cor vermelha. Que é o que eu quero, né? Cogumelo vermelhinho. Então, a hora que ela secar, olha esse daqui que já tá secando. Já tá ficando vermelho. Essas tintas tem isso. Você adquire uma cor com ela, misturando elas. Só que depois, quando seca, às vezes muda, né? Tipo aqui, ó, era marrom escuro, ó. Aqui já tá bem clarinho. A hora que vai secando, ela vai voltando. Ela vai, sei lá, se misturando e formando uma cor que às vezes pra você é surpresa. Pra gente, né, que tá pintando. Às vezes vira surpresa. Mas tá ficando legal, ó. Ele tá bem rosinha. A hora que secar, ele vai ficar vermelho. Se não ficar muito vermelho, mas pelo menos vai ficar um rosa beirando vermelho. Os cogumelos já estão pintados. Olha, tá ficando escurinho. E agora eu vou dar umas nuances assim no tronco, para não ficar tudo tão escuro, tá? Eu acho que vai ficar legal, ó. Algumas corzinhas assim. Pra dar uma clareada. Não é muita coisa não, é pouca coisa, mas só pra já ir dando aquele aspecto assim de mato, né, em volta. Pra realçar um pouquinho aqui a cor, a gente dá umas pequenas batidas assim, ó, com a pontinha do pincel. Só sujadinho assim, ó, tá vendo? Pouquinha coisa, gente, ó. É só pra ir clareando um pouquinho. Aí dá a impressão que é um tronco assim, bem velho, cheio de marca assim da chuva, né? Pronto, ó. Agora a gente vem e realça assim os pedacinhos onde é o galho. Um galho, tipo um galho cortado. E vamos partir para pintar o pavão. Então, gente, já terminei de pintar os cogumelos. Olha só, eu tive que passar a tinta vermelha pura por cima, porque a outra tinta que eu passei, ela ficou um vermelho, mas ficou muito clarinho. Então, como eu queria mais escuro, eu coloquei a tinta vermelha pura por cima, tá? Então, ficou assim, ó, desse jeito, ó. Agora eu vou misturar a tinta para poder começar a pintar o pavão. Eu escolhi esse tom de azul.
para poder pintar a frente aqui do pavão. Aí conforme eu for pintando, eu vou mudando as nuances das cores, tá, gente? Então, eu vou pintando a tinta que vai embaixo, né? Que é essa azul. Aí depois eu venho com o verde, com o amarelo e com o rosa, para poder dar uma sintonia assim entre as cores, porque o pavão ele é bem coloridinho, né? Conforme vira ele assim, a tinta vai, a cor dele muda. Então é o que eu vou tentar fazer aqui, começando com o azul. Gente, olha, eu tô pintando aqui o pavão e tô fazendo aqui as nuances das cores para poder ele ficar meio coloridinho assim, ó. Não ficar de uma cor só, todo azulão. Então, ó, ficou bonitinho também, ó. Veio as nuances, agora falta fazer os detalhes da cabecinha dele e das penas, da plumagem, né? Precisa fazer ainda. Mas olha como já tá ficando, gente. Tá ficando legal, né? Olha só. Olha. Tá ficando muito bacana, meu favor. Agora vamos fazer